Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Volume 4, trecho 105, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que o amargava, e depois fazia como se quisesse ir. E eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: meu amado e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? E eu como faço? Não vê que quando estou privado de ti, é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. E apertava forte, como se meus braços se tivessem tomado correntes, tivessem tornado correntes. Assim que, não podendo se soltar, ficou comigo, calado, e eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: doce bem meu, diz-me que será deste divórcio que dizem, chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso,
cheio de podridão, como se tivesse chegado a superar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contaminar, contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo: ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava a seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei e do modo por mim estabelecido? Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas eu dizia com tanta amargura que eu não podendo resistir em vê-lo, desse modo disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama e, querendo aliviar o meu bom Jesus, lhe disse: se tanto te afliges que os homens façam isto, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente, uno a seu sacrifício, para poder obter com segurança um rescrito de graça. Enquanto dizia isto, parecia que o Senhor apresentava a minha oferta à divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesmo. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirme toda como eles querem e lhes agrada. Volume 4, trecho 106, 8 de fevereiro de 1902. Significados da Paixão de Cristo. Esta manhã, ao ouvir meu adorável Jesus, participou-me parte de sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse: minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa nas penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Não só, mas toma a mesma forma de minha humanidade, e como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos. Isto enquanto vive aqui abaixo, e depois lá no céu, também lhe está reservada uma glória distinta que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória, e será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado. Porque por quanto mais almas se semearam a mim, quanto mais almas se semearão a mim nas penas, se assemelharão a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito, Senhor, e tudo seja para a sua glória e honra. Volume 4,
Trecho 107, 9 de fevereiro de 1902. Jesus põe-se à disposição da alma. Ela pede o milagre de que não se confirme a lei do divórcio. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, ao ouvir-me, participou em abundância suas penas, tanto que me sentia como se devesse morrer. Enquanto me sentia em tal estado, o bendito Jesus, eternecido e comovido ao me ver sofrer, se pôs em meu interior as mãos, dobrando as mãos, ele me disse, ele me disse, minha filha, como tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que faça, porque estou pronto para fazer o que tu queres. Então eu, lembrando-me de quanto lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que a sociedade viriam, lhe disse: doce bem meu, já que te dignas pôr-te à minha disposição, quero que com tua onipotência obres um prodígio que, acorrentando a vontade das criaturas, não possam confirmar esta lei. E o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: quase todas as vítimas que houve sobre a terra e que agora se encontram no céu têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as faz distinguir bem pelo lugar que ocupam. E estas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus. E ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderia evitar isto, pois bem, por amor teu realizarei este prodígio. E esta será a estrela mais resplandecente, que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido, com teus sofrimentos, que minha justiça, nestes tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens. E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido, com teus sofrimentos, que minha justiça nesses tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permitam também este mal que eles mesmos têm querido. Repetiu, né? Assim pode-se dar maior glória a Deus, mas bem aos homens. Volume 4, trecho 108, 17 de fevereiro de 1902. Explica-lhe o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito, finalmente encontrei a meu docíssimo Jesus, e queixando-me com ele, lhe disse: amado bem meu, como me fazes esperar tanto? Acaso não sabes que sem ti não posso viver e minha alma sente um contínuo morrer? E ele: amada minha, cada vez que você me busca a mim, prepara-se para morrer, porque na realidade o que é a morte, senão a união estável e permanente comigo? Tal foi a minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. Esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesmo uma grande árvore, cheia de flores e frutos abundantes,
e estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora da minha humanidade, suas obras são odiosas, e Deus infra... suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Depois disso, o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo giramos um pouco no meio das nações, e eu não podia separar o meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isto, me disse: Minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensas as obras das criaturas. E ele desapareceu e eu encontrei em mim mesmo. Volume 4, trecho 109, 19 de fevereiro de 1902. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criadora. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontentamento, me disse: Minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender. Mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo, porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesma é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformizar-se em tudo as operações interiores do Verbo. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina, sendo minha luz como pincel para pintar, minhas virtudes fornecem as diferentes cores e a alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tantos mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim a alma, diante de minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sentem destruído, e a divindade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesma. Por isso deves estar contente de tudo, se falo, e contente se não falo. Ao dizer isso, senti-me como mergulhar em Deus, e depois encontrei-me em mim mesmo. Volume 4, trecho 110, 21 de fevereiro de 1902. A palavra de Jesus foi simples. A entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão tantas voltas que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não a tomam da fonte divina. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior, como querendo descansar, mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando-me, acordando-me disse: Minha filha, tem paciência. Faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que o amargurava, e tornou seu aspecto doce de modo de poder descansar, e continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz de modo de formar uma rede de luz todos os homens, para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que
Uns recebiam mais daquela luz e outros menos. Enquanto via isto, Nosso Senhor me disse: Minha amada, quando faço silêncio é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. Ao dizer isto, vi a alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: Meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos outros e aos demais ignorantes como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos, tantas voltas e voltas misturam que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não o tomam da fonte da minha fonte. Volume 4, trecho 111, 24 de fevereiro de 1902. A rainha mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a rainha mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se num mar de glória. E cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra, chama-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto. Assim no céu me chamam estrela de luz, para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz que me produziram minhas dores. Enquanto estava nisso, veio o meu adorável Jesus, dizendo: Minha filha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama. E vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que sofro eu. E isto me ata tanto e tem tanta força sobre meu coração, que por recompensa lhe dou tudo, eu mesmo, e lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isto, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço, ou seja, tantas dívidas contrai com ela. Depois me transportou para fora de mim mesma, e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão, como o dia de hoje, em que recebi várias, que se não vertesse parte minha justiça, me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso deixe-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvindo falar das ofensas lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não a confirmarão? E ele, por agora, é verdade, porque depois, daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo, mas o prodígio de acorrentar sua vontade, de confundi-los por agora o fiz. Mas se soubesses a raiva que têm os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte estes estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu, sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas, que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos, e um me golpeava, o outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia, porque tinha Jesus comigo. Depois disso, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas,
Seja sempre bendito o Senhor.